Hiren. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. No programa de hoje, nós continuaremos estudando o sistema verbal grego. Nós estudaremos o presente do subjuntivo e também o futuro do indicativo, como é a sua tradução e qual é a sua forma. No primeiro bloco, nós estudaremos o presente do subjuntivo. Vale lembrar que o subjuntivo é um modo do sistema verbal grego. E o modo diz respeito ao relacionamento entre o verbo e a realidade. Enquanto o indicativo é o modo da realidade propriamente dita, as coisas que aconteceram, estão acontecendo ou acontecerão de fato, o subjuntivo é o modo da possibilidade, do desejo, das coisas que ainda não aconteceram de fato ou não se sabe se vão acontecer de fato. Esse é o subjuntivo, o modo da possibilidade. Subjuntivo, portanto, é diferente do indicativo. Ele diz respeito a ideias relacionadas à possibilidade, probabilidade, incerteza, dúvida, desejo, expectativa e outras ideias equivalentes. E como é que nós formamos o presente do subjuntivo? Bem, a primeira coisa, você tem que se lembrar do presente do indicativo, daquelas terminações que você decorou quando você foi estudar o presente do indicativo. O, eis, ei, omen, ete, usi, e no médio passivo, omai, ei, etai, ometa, este, ontai. Você se lembra dessas terminações e aí então você aplica a seguinte regra. A regra é: a característica que distingue o subjuntivo do indicativo é o aumento da vogal temática. Mas o que é a vogal temática? É a primeira vogal ou o ditongo dessas terminações. Ele tem que então ser alongado de acordo com esta regra. O ditongo ei vira eta iota subscrito. A vogal ômicron vira ômega. A vogal epsilon vira eta. E o ditongo i, formado de ômicron y, vira ômega. Aí então o que nós temos é o seguinte: essas são as terminações ativas primárias que nós usamos para o presente do indicativo. O, eis, ei, homem, ete, usi. Aplicando essas regras de aumento que nós vimos no slide anterior, ei para eta e iota, ômicron para ômega, epsilon para eta e ditongo i para ômega, nós temos então a formação do presente do subjuntivo ativo. Temos então lio, lies, lie, liomen, liete, liosi. Note que é muito parecido com o presente do indicativo, com a diferença de que agora nós temos as vogais temáticas alongadas. O ômega manteve-se como ômega mesmo, portanto a primeira pessoa do singular é igual tanto no presente do subjuntivo quanto no presente do indicativo. Mas as demais pessoas mudaram. O eis virou eta iota subscrito, o ei virou eta iota subscrito, o homem com ômicron virou omen com ômega, o ete com epsilon virou ete com eta e o usi com ditongo u virou ossi com a letra ômega. E na voz média, como é que nós temos essa mesma regra na voz média? Nós temos a regra aplicada da seguinte maneira: omai e etai ometa este ontai. Aplicando a regra do alongamento, nós então temos a conjugação do presente do subjuntivo. Liomai, lie, lietai, liometa, lieste, lieste e liontai. Veja então novamente que as vogais foram alongadas. E então, por olhar as vogais alongadas num texto, você sabe que aquele verbo está no subjuntivo e não no indicativo. Mas como que é a tradução? Como é que eu faço a tradução do subjuntivo? Note, por ser o modo da possibilidade, você precisa da seguinte ideia auxiliar: que eu esteja soltando.
Note, não é um fato, mas sim uma possibilidade que eu esteja soltando. Poderia ser também se eu estivesse soltando, também seria uma boa tradução do presente do subjuntivo. Lies, que tu estejas soltando. Lie, que ele esteja soltando. Liomen, que nós estejamos soltando. Liete, que vós estejais soltando. E liosi, que eles estejam soltando. Note que a ideia da continuidade ainda está mantida, porque o presente, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, mantém essa ideia de algo contínuo. E a voz médio-passiva, como é que ela pode ser traduzida? A voz passiva pode ser traduzida da seguinte maneira: que eu esteja sendo solto. Veja quantas ideias juntas aqui. A ideia da possibilidade, a ideia da continuidade, que pertence ao presente, e a ideia do sujeito sofrer a ação do verbo, que é a ideia da voz passiva. Que eu esteja sendo solto. Lie, que tu esteja sendo solto. Lietai, que ele esteja sendo solto, e assim por diante. Esse, então, é o presente do subjuntivo ativo e o presente do subjuntivo médio passivo na língua grega. No próximo bloco, nós aprenderemos como fazer a conjugação do futuro do indicativo ativo e do futuro do indicativo médio. Fique conosco. O sinal da TV digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. No bloco anterior, nós estudamos o presente do subjuntivo ativo e o presente do subjuntivo médio passivo. Faltou apenas nós dizermos que a melhor tradução, no caso do presente do subjuntivo médio, seria, por exemplo, liomai, que eu esteja soltando com força, ou que eu esteja me soltando, porque a ideia da voz média é tanto a ideia de verbo reflexivo, aquele quando o sujeito pratica ação em si mesmo, quanto a ideia de empenho, de força, de ênfase, quando o sujeito pratica ação para si mesmo, com a sua vontade intimamente envolvida na prática daquela ação. Portanto, esse é o presente do subjuntivo médio passivo. Mas neste bloco, nós vamos nos dedicar ao estudo do futuro do indicativo ativo e do futuro do indicativo médio. A formação do futuro, além de envolver a raiz do verbo e a terminação pessoal, como aconteceu no caso do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, aqui nós também nos utilizaremos de uma outra característica formativa dos verbos gregos, que é o uso da consoante formativa de tempo. A consoante formativa de tempo é quando você coloca uma consoante entre a raiz e a terminação pessoal. No caso, a consoante que indica o tempo verbal futuro é a consoante sigma. É o sigma que indica, então, a formação do tempo verbal futuro na língua grega. De forma que, para formar ou para conjugar qualquer verbo grego no futuro do indicativo, o que é que você precisa fazer? Você precisa manter a raiz, manter as terminações primárias e acrescentar entre a raiz e a terminação a letrinha sigma, de tal forma que o verbo lio, eu estou soltando, no futuro ele ficaria assim: liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lissusi. Note, são as mesmas terminações primárias, o, eis, ei, homem, ete, ussi. É a mesma raiz, li. A novidade, o acréscimo do sigma.
E quando você então lê um texto grego e você olha um verbo, percebe a raiz, percebe a terminação ativa primária e um sigma entre as duas, você já sabe que esse verbo está na voz, ou está no tempo, no aspecto futuro. O tempo verbal futuro na língua grega, diferente do presente, que tem a ideia de continuidade, o futuro no grego tem a ideia de apenas um ponto no tempo e no espaço. Então nós temos aqui lisso, eu soltarei, lisseis, tu soltarás, lissei, ele soltará, lissomen, nós soltaremos, lissate, vós soltareis, e lissusi, eles soltarão. E aí então você traduz da mesma forma que nós usamos o nosso futuro na língua portuguesa. E na voz média, como é que fica? Perceba aqui que nós não estamos falando aqui, neste caso, da voz médio-passiva, porque o tempo futuro passivo é diferente na língua grega. Nós veremos isso numa outra oportunidade. Hoje nós veremos o futuro do indicativo médio. Como é que nós formamos o futuro do indicativo médio? Mesma coisa, você mantém a raiz do verbo, você mantém as terminações primárias, no caso, as terminações primárias médio-passivas, e acrescenta o sigma entre a raiz e a terminação. Resultado, lissomai, lisse, lissetai, lissometa, lisseste e lissontai. A tradução, lissomai, eu me soltarei. Note que aqui nós estamos traduzindo a voz média como reflexiva. Poderíamos traduzir a voz média como um acréscimo de ênfase por parte daquele que pratica a ação, como se ficasse então, eu soltarei com gosto, com força, com empenho, por exemplo, seriam traduções possíveis do tempo verbal médio ou da voz média do futuro do indicativo no grego. Mas aqui nós estamos traduzindo como reflexivo. Lissomai, eu me soltarei. Lisse, tu te soltarás. Lissetai, ele se soltará. Lissometa, nós nos soltaremos. Lisseste, vós vos soltareis. E lissontai, eles se soltarão. Uma coisa importante de saber, nem tudo é tão fácil assim, não é? Então, quando o verbo tiver uma raiz que termina numa dessas consoantes, as consoantes labiais, guturais ou dentais, quais são? As labiais são o beta, o pi e o fi. As guturais são o gama, o kappa e o ri. As dentais são o zeta, o delta, o theta e o tau. Quando a raiz do verbo termina com uma dessas consoantes, ao somar com o sigma do futuro, essa consoante e o sigma sofrem uma transformação e viram então, nas labiais, vão virar sempre letra psi. Portanto, o verbo blepo mais o sigma do futuro fica blepso. O verbo ago, por ser o gama uma consoante gutural, mais o sigma vira xi. Portanto, o verbo ago vira no futuro axo. E o verbo sodzo, por ser o zeta uma consoante dental, quando você soma com o sigma, fica apenas mesmo o sigma. Então o verbo sodzo, que aqui está no presente do indicativo ativo, quando vai para o futuro fica sosso, porque a sua consoante ela se transforma no sigma. Dessa forma, então, nós precisamos decorar essas regrinhas, não como se precisássemos saber de tudo isso, mas precisamos decorá-las a ponto de olhar num texto, um verbo e reconhecer se ele sofreu uma dessas alterações para o futuro, ou por causa do futuro do indicativo. A dica final para terminarmos o nosso programa, o site airtonjo.com /gregobíblico.htm. É um site em português, com vários recursos na língua portuguesa, e você certamente vai ter vantagem se você navegar nesse site, vai encontrar recursos que vão poder ajudá-lo a estudar e a fixar melhor o grego em sua mente. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo programa.